do mesmo modo. Do mesmo modo o quê? Né? Então Paulo está praticamente continuando uma fala do capítulo 2, viu, meus irmãos? Então, do capítulo 2 ele tem toda uma fala, tem todo o conteúdo, e no terceiro capítulo ele está dando o quê? Continuação. Pedro está sustentando uma argumentação desde o capítulo 2 sobre submissão. Então, por exemplo, ele está falando a respeito da submissão a toda a autoridade constituída, algo que nós já estudamos, né, na primeira epístola de Timóteo. A igreja tem que estar submetida à autoridade constituída. Estou falando de prefeito, estou falando de governador, estou falando de presidente, né? Ou seja, a submissão aos governantes do nosso país. E vocês não se esqueçam que o apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta aqui, quem é que mandava era Nero. E Nero, ele perseguia os cristãos. Aliás, Nero mandou matar o apóstolo Paulo, decapitando o apóstolo Paulo, e também mandou matar o apóstolo Pedro, pendurando ele de ponta cabeça. Mesmo assim, ele está dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas. Segunda coisa, quando ele fala de submissão, ele fala da nossa submissão ao senhorio de Cristo. Da mesma forma que Jesus ele foi submisso ao seu destino, à cruz, à sua morte, assim também devemos sermos submissos a Ele. E ele fala assim, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Sujeitas. E a palavra no grego aqui para sujeitar ou submissa é hipotasso, que dá a entender que aquele que submete deve seguir a liderança do outro, em obediência. E hoje, meus irmãos, quando falando de submissão, a mulher deve ser submissa ao seu marido, é um assunto bastante espinhoso e cheio de discussão. Principalmente porque nós temos um movimento chamado feminista, que todo mundo conhece, né? O movimento feminista prega a independência da mulher em relação ao homem, e a gente sabe que o movimento feminista não tem base bíblica, né? A mulher não foi feita para viver independente do homem, e muito menos o homem foi feito para viver independente da mulher. Então nós temos esse movimento que está aí, em toda a sociedade, entranhado, com a sua bandeira levantada. Então, por isso que ele é um assunto espinhoso. E segunda coisa, é espinhoso por causa dos demandos e das violências que têm acontecido em alguns lares. Eu estou falando de violência física e estou falando também de violência o quê? Emocional. Às vezes você consegue colocar a pessoa para baixo usando palavras, e que acontece em certos lares, em certas famílias. Por causa disso, cria-se a ideia de que todo homem é igual, que todo homem é violento, né? Ou que todo homem é misógino, não gosta de mulheres, que todo homem é violento. Então, quer dizer, cria-se uma ideia baseado em situações aí que acontecem em alguns casos. Então, a primeira coisa aí que nós temos que entender, existe aqui uma exortação bíblica dizendo assim: mulheres, sede sujeita aos vossos maridos. E ele vai então exortar
as esposas. O apóstolo Pedro exorta as esposas a analisarem suas ações. O marido em questão aqui nesse texto é aquele que ainda não é cristão, viu, meus irmãos? Então vejam só, nós estamos falando de uma mulher, de uma esposa, cujo marido ainda não se converteu. Qual deve ser a sua atitude como mulher? Ou qual deve ser a sua atitude como homem? Homem cuja esposa ainda não se converteu. Se algum deles ainda não obedecem à palavra, pode ser aqueles que ainda não se submeteram pessoalmente ao senhorio de Cristo, né? Para que sejam ganhos sem palavra alguma. Interessante que tem mulheres que começam a dizer assim para o seu marido, o marido que não é crente: vai se converter, seu endemoniado, né? Vai se converter, seu ímpio, seu isso, seu aquilo, né? Então veja só, Paulo está dizendo que tem que ganhar o marido sem palavra alguma, ou seja, quando a esposa cristã leva uma vida baseada no exemplo de Cristo, suas ações e postura pode conquistar o marido que de outra forma seria resistente à verdade bíblica. Eu me lembro de um pastor lá da África, que ele contou uma história, que ele tinha uma irmã lá na igreja dele, que sempre depois do culto, ela chegava nele e dizia assim: ó, lá em casa está difícil. Por quê, meu irmão? Porque meu marido é um demônio. E toda vez que ela chegava, depois do culto, depois da palavra, ela dizia a mesma coisa. Primeira vez: está difícil. Por quê? Porque meu marido é demônio. Está difícil. Por quê? Porque meu marido é demônio. Está difícil. Por quê? Porque meu marido é um demônio. Na terceira vez, o pastor falou assim para ela: sabe o que você vai fazer? Quando você chegar em casa, hoje, antes de chegar em casa, você vai comprar uma bacia. Passa lá no mercado e compra uma bacia. E quando você chegar em casa, você vai encher a bacia de água. E vai dizer assim: ó, eu vou lavar os teus pés. Lá na África do Sul, lavar os pés significa submissão, serviço, né? E quando ela chegou com aquela bacia cheia de água, dizendo que ia lavar os pés do marido, ele se assustou. Estava meio bêbado assim, né? Sem saber o que estava entendendo, mas ele deixou que ela lavasse os seus pés. No dia seguinte, a mesma coisa, aquele indivíduo chegou bêbado, gritando pela casa, e ela pegou novamente a bacia, dizendo: eu vou lavar os seus pés. Mas ele não estava tão bêbado. Ele falou assim: por que você está fazendo isso? O pastor pediu para eu fazer isso. Eu quero conhecer o teu pastor. Aí no culto seguinte, ela foi para lá, para conhecer o pastor. E nisso, ele foi impactado pela palavra de Deus. Foi tão impactado que quando foi feito o apelo, ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele reconheceu que Jesus era o seu Senhor, o seu Salvador. Interessante que não somente ele, mas toda a família foi salva. O marido foi salvo, a mulher que já estava na presença do Senhor, os filhos foram salvos, todos foram salvos por causa do quê? Da maneira como aquela mulher tratou a situação. Na verdade, o apóstolo Pedro afirma que tal marido pode ser levado a Cristo ao observar na esposa uma conduta pura e sem temor. Então, uma conduta pura e sem medo. Não é para ela chegar e xingar, não é para ela chegar e discutir, não é para ela chegar e falar isso e fazer aquilo, entendeu? Acusar. Quando ela fala assim, que ele observa, subentende-se uma observação atenta. Ele está olhando, ele está observando a atitude da sua esposa, ou
está observando a atitude do seu marido, ela está observando. Interessante que eu me lembro que o pastor, ele foi fazer uma visita na casa de uma irmã, de um irmão. O irmão, ele era crente, e a irmã e a esposa não eram. Ele foi fazer uma visita na casa, e ela era muito difícil, aquela mulher muito difícil, muito temperamental, muito geniosa, né? Aí o marido falou assim para ela: olha, vai lá na minha casa lá, né? Fazer uma visita para minha esposa. Eu sei, vai ser muito bom se você fazer uma visita para ela. Então ele foi, o pastor foi fazer uma visita para aquela mulher que não era crente. E quando ele chegou lá umas 2 horas da tarde, ela pegou e lhe ofereceu um café. Só que o café estava muito gelado, muito frio, café de manhã. E ofereceu para ele o café. Ele pegou aquele café e tomou. Café gelado. Tomou aquele café e não disse absolutamente nada. Você imagina? Você chega numa casa, na casa de alguém, para visitar essa pessoa, e ela lhe oferece um café frio. E ele já sabia como que ela era. Ele simplesmente tomou aquele café e não disse nada. E orou por aquela família e foi embora. No culto seguinte, sabe quem apareceu lá? A mulher. A mulher apareceu lá, a mulher do diácono apareceu lá. E aí a pregação, o culto, daqui a pouco ela levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador. Depois ela disse para o pastor: sabe, pastor, eu te provei, para ver se você era crente mesmo. Eu lhe dei um café gelado, e você não murmurou, você não disse nada. E ali eu percebi que o Senhor era diferente, era crente. E ela aceitou a Jesus como Salvador. Aqui, ó, ganho sem palavra alguma. Interessante aqui, ó, o termo observar, ele está observando, ou ela está observando, atento ou atenta. Não é um olhar casual, está sempre observando o seu compromisso, está sempre observando a sua atitude. O marido está observando o caráter, o marido está observando a virtude, o marido está observando a pureza, o marido está observando a devoção da mulher, a devoção. Interessante que eu peguei algumas traduções que diz assim: conduta, está observando a conduta, está observando o agir, está observando o procedimento, está observando o porte, está observando uma vida. Uma esposa virtuosa nunca será ignorada. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o primeiro princípio que nós devemos introjetar em nossas vidas. Segundo, o apóstolo Pedro exorta a prestar atenção em seus enfeites. Eita vida, viu, meus irmãos? Presta atenção nos seus enfeites. A beleza de vocês. Olha o que Pedro está dizendo aqui, minhas irmãs, presta atenção. A beleza de vocês. Ele não está proibindo, viu? Ele não está proibindo. Ele não está dizendo assim, é proibido usar enfeites, fazer cabelos trançados, ou usar joias de ouro. Ele não está dizendo isso não. Mas ele está dizendo assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Então quer dizer, a beleza não deve estar somente do lado de fora, com enfeites exteriores. Quando fala de enfeites exteriores, está falando, de todo tipo de enfeite, de joias, de brincos, cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. E a palavra enfeite aqui, eu achei interessante, significa cosmo, que deu origem ao termo cosmético. Enfeite, portanto, é cosmético,
refere-se a qualquer coisa usada para embelezar ou enfeitar. Observe que Pedro não proíbe o uso de cosméticos e joias, nem penteados. A beleza de vocês não deve estar. Olha aí, coisa aí. Olha a boca dessa mulher. Nem está parecendo mulher isso aí. Veja só, meus irmãos, ele está dizendo, a beleza não deve estar na parte exterior. Nós temos aqui, eu pensei nesse texto, coloquei duas Marias, não tem nada a ver com um irmão que chama Maria aqui, não é vendo? Não tem nada a ver. Primeiro é a Maria despojada. Como que é a Maria despojada? A Maria despojada é aquela que resulta em uma aparência despenteada. A Maria despojada é aquela que não se penteia, que não se arruma, é aquela Maria desarrumada, é aquela Maria sem higiene, é aquela Maria relaxada, como se relaxado, como que despenteada, como que desarrumada fosse um sinônimo de espiritualidade ou humildade. Então nós temos essa primeira Maria aqui, a Maria despojada. Aí nós temos o outro lado, o extremo, que é a Maria, eu peguei uma palavra chamada empoderada. Usei essa palavra, mas a gente pode usar essa palavra empoderada para outras coisas, mas eu estou dizendo que essa Maria empoderada é aquela que se veste sensualmente e é cheia de enfeites exagerados. Quando eu falo assim, que se veste sensualmente, que se veste estilo periguete, estilo periguete é roupas curtas e o corpo que sobressai, decotes, tomara que caia, e blusinha puxa-puxa, fica puxando o tempo todo para baixo, aquela blusinha. Então quer dizer, primeiro nós temos a Maria despojada, a Maria que é relaxada. Eu me lembro quando era pequeno, tinha uma vizinha minha, que eu nunca vi uma mulher tão relaxada quanto aquela. Ela não penteava o cabelo, ela não escovava o dente, era horrível. E eu falo que eu vivia ali de frente à casa daquela mulher, é a mãe dos meus amigos de infância, sabe? Cabelo despenteado, desgrenhado, aqueles dentes de porco, sabe? Dentes cheio de cárie, não passava nada aquele lâmina debaixo do sovaco, aquele negócio peludo só, levantava a mão, dava para ver o tufo de pelos debaixo do braço dela, não estava? Meu irmão, um dia aquele marido deu linha. O marido foi embora. Ele arrumou uma mulher limpinha, o cabelo arrumado, dente tudo branquinho, sabe? Que gostava de tomar banho também, gostava de passar um perfume. Então quer dizer, nós temos esses dois lados aí, aquele lado que a pessoa não se cuida, não se arruma, e nós temos aquele lado da pessoa que é totalmente excessiva na sua maneira de vestir. Uma observação atual. Estou fazendo uma observação aqui em cima desse texto que nós estamos lendo. A esposa que usa cosmético com bom gosto e consideração e discrição não é mundana, meus irmãos. Esses dias uma mulher disse assim para mim, que ela está frequentando uma igreja e ela usa um brinquinho na orelha, e lá naquela igreja que ela estava frequentando, o pastor olhou para ela e falou assim: minha irmã, eu estou esperando que o Espírito Santo lhe convença de que o brinco é pecado. E ela me perguntou para mim: pastor, o Espírito Santo vai me convencer de que usar o brinco é pecado? Eu disse que não.
Eu disse que o Espírito Santo somente vai convencer daquilo que está escrito aqui, na palavra de Deus. E pelo que eu sei, não tem lugar nenhum aqui na palavra de Deus que diz que usar brinco é pecado. Alguém já viu esse texto? Alguém já viu o versículo? Se tiver alguém que já viu, pode falar onde está aí que eu quero ver. Não vi. Então o Espírito Santo vai me convencer do quê? Daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas a pessoa prefere ficar nessa igreja, fazer o quê? Ela prefere ficar lá. Veja só, então a gente sabe, se você usar cosmético de uma forma discreta, de bom gosto, e se vestir também de uma forma discreta, para não chamar a atenção dos olhares, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem um negocinho aí, quando você for sair, deve se perguntar sempre: essa roupa tem decote? Não é isso? Escandaliza, essa roupa escandaliza. Fala, Jesus. Essa roupa está vulgar, me sinto bem usando isso. Dá para representar Cristo se vestindo assim? É isso? Então todas essas perguntas devem ser feitas para nós, para as irmãs, entendeu? Sobre o tipo de roupa que você está usando, aquela roupa muito colada, que a gente sabe que o homem ele tem uma coisa, meus irmãos, o homem ele tem dois faróis, tem dois olhos, é isso? Esses faróis são iluminados e eles são atraídos pelo que vê. Pode ser ímpio, pode ser crente, pode ser o mais santo dos homens, ele é atraído pelo que vê. Então quer dizer, se tem uma mulher chamando a atenção sobre o seu corpo, o homem vai ver, ele vai olhar. Não adianta falar que você não olha, porque você é um santo do pau outro, porque o homem olha mesmo. Não adianta dizer que não olha, porque olha. Passou. Então quer dizer, isso faz parte da natureza do homem. É por isso que a gente tem que entender, principalmente quando está cantando aqui na frente, vai louvar o Senhor, colocar a roupa discreta, roupa que não chama atenção para o seu corpo, Por outro lado, a esposa que troca o cultivo do caráter, olha só, a mulher que troca o cultivo do caráter pela beleza, pela aparência externa, porque tem mulher que o negócio dela é botar pó na cara, meu irmão. O negócio, quanto mais pó, melhor. Então quer dizer, troca o cultivo do caráter pela aparência externa, faz uma péssima escolha de prioridade. O que é mais importante? O coração? O que é mais importante? A santidade? A pessoa interior? Ou será que é mais importante botar duas argolas daquele tamanho nos ouvidos, aquelas argolonas? Lá em São Paulo tinha mulher que passava batom preto. Aqui na Bahia eu não vi isso não, mas lá em São Paulo tinha esse negócio. Então o que importa o que importa para ela não é o caráter ou a descrição, mas a aparência externa. O que importa, o que manda mesmo é a aparência externa. Tirar foto no Instagram, tirar foto no Facebook, colocar no story, enche a cara disso, daquilo. Fala, Jesus está falando essa noite, meus irmãos. Ouça a voz do Espírito Santo aí, em nome de Jesus. Terceiro, o apóstolo Pedro também exorta as esposas a verificarem a postura que assumem. O versículo 4 inicia com uma conjunção adversativa, exprimindo oposição. Mas, versículo 4 começa com mais, ou, algumas traduções, pelo contrário, o apóstolo leva seus leitores a olharem para a postura interior do coração, e não para os enfeites exteriores do corpo. Então olha, o que é mais importante, está dizendo,
é a beleza de você deve estar no coração. A palavra coração é cardia e diz respeito à fonte do verdadeiro caráter da pessoa. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que a beleza de vocês deve estar não no cosmo, não no cosmético, mas a beleza de vocês tem que estar onde? Cardia. A beleza de vocês tem que estar no coração de vocês. Olha só, a fonte desse enfeite, o enfeite do coração é invisível, mas se manifesta em atos e palavras externas. Como que é bonito a gente ver uma mulher bem vestida, bem vestida que não chama atenção sobre o seu corpo, isso é bonito. Ela está bem vestida, ela não está chamando atenção. Então os versículos 3 ou 4, o apóstolo Pedro estabelece uma diferença entre cosmo, enfeite, cosmético, e cardia, coração interior, ou seja, o exterior e o interior, a ornamentação superficial do corpo e a manifestação superior da virtude. De um lado ele diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, e do outro lado ele exorta, a beleza de vocês deve estar no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Uma observação que eu faço aqui, os irmãos: algumas horas são suficientes para que uma pessoa se prepare para uma noite sofisticada. Algumas horas, vai se preparar, vai se arrumar, vai passar um pó na cara, vai fazer a sobrancelha, levantar a sobrancelha para cima, isso e aquilo, né? Então isso demora o quê? Algumas horas, mas é necessário uma vida inteira para formar um caráter honrado. O que é mais importante? Algumas horas você se veste. Eu me lembro que lá no IBAD, lá onde me formei, as mulheres, elas não eram muito bonitas, viu? Eram mais ou menos, né? E aí chegava o dia lá que a gente fazia um banquete, e naquele dia aquelas mulheres se transformavam, e a gente ficava num banco assim, bem na frente, só para ver transformação, né? Elas mudavam, aqueles vestidos, aquele cabelo, aquela sobrancelha, sabe? Aquelas coisas todas. Então, olha só, levou algumas horas para se arrumar, para se enfeitar, para botar ornamento, para fazer aquilo. Mas a mulher que se valoriza, ela valoriza o quê? A parte interna. Provérbios vai dizer que a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa permanece para sempre. A cultura valoriza a ostentação, a moda, a sensualidade, o que está em alta. A mídia nos bombardeia com uma única mensagem: a beleza não tem preço. Coitado dos homens, né? A beleza não tem preço. Coitado do marido, tem que gastar. É creme, é isso. Mas Deus anda na contramão dos interesses do mundo. A beleza interior da virtude nunca sai de moda, ela não perece. A beleza interior da virtude nunca sai da moda, ela não perece. E aí, um quarto aspecto aqui do apóstolo Paulo, a exortação das mulheres, depois a gente vai chegar nos homens, daqui a pouquinho. Quarto aspecto, o apóstolo Pedro exorta as esposas a avaliarem aquilo que prestam atenção. Ele vai dar uma referência para vocês. Ele vai olhar para as mulheres, principalmente Sara, esposa de Abraão. Ela sim que adornavam as mulheres santas do passado. As mulheres se adornavam de uma forma o quê? De uma forma discreta. Adornar aqui no grego é cosmel, na acepção da postura interior que se manifesta tanto em atos
quanto em palavras. Então aqui, elas se adornavam de uma forma respeitosa, elas se adornavam em santidade, tanto na questão de postura, de atos, quanto em palavras. E uma outra coisa, Sara chamava o seu marido de Senhor. Eu fiquei imaginando comigo, Sara chamava Abraão de Senhor. Por que ela chamava Abraão de Senhor? Porque Abraão tinha primazia na vida dela, não é isso? Ela respeitava o seu marido, ela tinha consideração pelo seu marido, ela cooperava com o seu marido. Eu acho muito interessante essa coisa que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo a respeito de Sara, a submissão, o respeito, a primazia, Às vezes eu vejo que tem mulheres que não valorizam, que não respeitam o marido, que não tem consideração pelo marido. Você é um porqueiro, no dia civil, chamou o marido de porqueiro, disso, daquilo, cadê o respeito? A Bíblia diz aqui, que chamava o seu marido, Abraão, de Senhor. Para Sara, submissão era render uma obediência inteligente a alguém que tenha sido investido do poder de Deus. Deus deu poder ao seu marido e ela respeitava o poder que Deus havia lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver algumas injunções aos maridos. Olha aí a foto aí, legal, né? A mulher com uma tábua aí de fazer pão, mandando a cabeça careca do marido aí, tá vendo? Careca é nós aí, nós estamos na área. Veja só, e ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para as mulheres. Da mesma forma, maridos, ele falou assim, semelhantemente às mulheres, do versículo 1. Aqui no versículo 7, ele vai dizer, semelhantemente aos maridos, igualmente aos maridos, assim como as esposas têm certas responsabilidades no casamento, do mesmo modo os maridos cristãos têm importantes funções a desempenhar. Quais são as funções que o marido tem a desempenhar no casamento? Primeira coisa, o marido deve viver com sua esposa, coabite com a sua esposa. No grego aqui a palavra coabitar, a frase coabitar, vem de duas palavras, sum, que é com, e oikel, que é habitar, residir. Juntando essas duas palavras, significa que eles têm que habitar juntos. Ou seja, o marido, quando fala assim, coabite com a sua esposa, está dizendo que o marido tem que ter o quê? Uma aproximação íntima com a sua esposa. Isso é mais do que viver debaixo do mesmo teto, meus irmãos. É para coabitar? Então é para viver debaixo do mesmo teto? Não é isso, é mais do que isso. Significa viver junto em relacionamento íntimo, no plano físico, emocional, mental e espiritual. Quando está dizendo assim, marido tem que coabitar com a sua esposa em todos os sentidos. Não é somente fisicamente estar ali junto com ela, não, é muito mais do que isso. É no sentido também emocional, é no sentido mental, é no sentido espiritual, em todos os sentidos que diz respeito à esposa. O marido tem que coabitar com ela, estar com ela, viver com ela, compartilhar com ela as suas emoções, as suas dúvidas e a sua espiritualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro conselho que ele dá aos maridos. E o segundo conselho aqui
que eu estou pegando a frase por inteiro, diz assim: coabite com a sua esposa com entendimento. O que é isso? O apóstolo está falando de uma compreensão mais ampla e da valorização da esposa por parte do marido. Isso abrange o quê? A sensibilidade do marido em relação aos desejos mais íntimos de sua esposa e as suas necessidades como pessoa. Então está dizendo assim, com entendimento. Envolve a percepção de preocupações e interesses não verbalizados, além de ajudá-la com cuidado e carinho. Então, quando fala assim, com entendimento, a esposa não precisa lhe dizer o que ela tem. Não é isso? Tem marido que a esposa tem que dizer para ele: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando ele fala assim, com entendimento, o ato de você estar debaixo do mesmo teto, o ato de você coabitar com ela, aos poucos você vai o quê? Compreendendo. Aos poucos você vai entendendo o olhar, as posturas. Quando não está bem, quando está bem, quando está feliz, quando não está feliz. Tudo isso vai acontecendo no desenvolvimento do casamento. Então ele está dizendo assim, com entendimento, além de ajudá-la com cuidado e carinho. Tem marido que não tem sensibilidade. Agora eu vou falar sobre sensibilidade aqui, e tratá-la da mesma forma que trataria literalmente um vaso mais frágil ou um vaso delicado. Interessante, né? Você deve tratar a esposa como se ela fosse uma peça de porcelana, com todo carinho, cuidado e delicadeza. Quando está dizendo aqui, como um vaso mais frágil, você pega um vaso que é caro, uma porcelana que é cara. Eu vejo às vezes essas porcelanas da Grécia Antiga, e como que um arqueólogo cuida daquela porcelana, né? Pega aquele pincelzinho e vai lavando, ou seja, cuidando daquela porcelana para não cair. E assim ele está dizendo também em relação à esposa, como um vaso mais frágil, tem que tratar com carinho. E tem uma outra questão aqui que eu gostaria de colocar para a igreja. Quando fala de vaso mais frágil, não está falando da questão moral, não está diminuindo a mulher, viu, meus irmãos? Não está diminuindo a mulher, não está dizendo que ela é inferior aos homens, não está dizendo que ela é inferior aos homens na questão moral, na questão espiritual ou intelectual, não. Mas que a mulher, ela tem menos força física do que o homem. Quando fala de vaso mais frágil, a ideia é justamente essa, que ela tem menos força física do que o homem. Pega lá um vidro de qualquer coisa, ela tenta abrir, não consegue, passa para você, uma Coca-Cola, qualquer coisa. Isso significa que você tem mais massa muscular, que Deus lhe deu uma natureza diferente dela. Mas não significa que você é superior moralmente, espiritualmente ou intelectualmente, de jeito nenhum. Quantas mulheres capacitadas, quantas mulheres pregadoras da palavra de Deus que nós temos aqui, quantas mulheres que ensinam de uma forma maravilhosa nessa igreja, quantas mulheres que também têm força moral, tem uma moralidade, que cuida da sua vida, e a sua espiritualidade também, enfim. Terceiro, o marido deve honrar a esposa. Isso aqui é forte, hein? Deus está falando aqui com os homens. Deus está botando sensibilidade. Receba sensibilidade, em nome de Jesus.
tem que ser grosso, né? O marido deve honrar a esposa. O marido deve reservar à esposa um lugar de honra. A esposa deve ser a máxima prioridade do homem e ocupar a mais alta posição, não apenas em sua mente, em seu coração, mas também em sua agenda de compromisso. Tem esposa aí que o negócio dela é só o filho. E o marido nem faz comida para o marido, sobrar ele come, ele fica um ovo aí depois, é isso? Mas, né, a gente está falando, o que a gente tem que falar assim, também a respeito do marido, em relação à esposa, a esposa do seu marido, que a mulher tem que ter uma agenda de prioridade na vida do marido, é isso? Ela tem que ter prioridade. Eu vou bater bola. Aí a mulher fala, não, sai comigo. Aí você faz o quê? Você faz o quê, varão? Vai sair com ela. Você vai bater bola ou você vai sair com a sua esposa? Olha aí, Deus está falando aí. Você não pode, se a mulher está querendo a sua atenção, você não pode, deixe seus amigos para lá. Seus amigos não te dão nada. Você pode vir de lá com a perna quebrada, todo machucado, melhor ficar em casa. Então deve honrá-la com atos e palavras. Então você tem que dar o que? Prioridade. Do homem deve ocupar em relação à mulher. Para terminar, esposas, suas ações, seus adornos, suas atitudes e sua atenção são importantes para o casamento. Maridos, coabitai com suas esposas. Coabitar é o que? Conhecê-la, honrá-la. São imperativos para o seu casamento aos olhos de Deus. E o apóstolo Pedro termina dizendo o seguinte, olha só: para que as vossas orações não sejam impedidas. Olha aí, que coisa séria, meu irmão. Se o negócio não está acontecendo aí na vida de vocês, na minha vida, significa que a minha oração não está passando o tempo. Sim ou não? Uma pergunta: já tentou orar depois de uma briga com a sua esposa? Já tentou orar? Não consegue orar, né? Depois de uma briga. Você não consegue orar, nem falar com Deus você consegue. Então quer dizer, para que as vossas orações não sejam impedidas, nós temos que obedecer todos esses critérios. Amém, meus irmãos? Então vamos orar agora? Falar com Deus.